Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje, continuando a nossa aula passada de conclusão, parágrafo de conclusão. Então vamos lá, mais uma aula para. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje esse assunto. Bem, eu trouxe aqui um parágrafo de conclusão. Eu não coloquei aqui o fechamento, né? Só para a gente ter uma ideia como ficou na aula passada, mais ou menos como ficou, né? Então, eu passei para vocês que a gente obrigatoriamente tem que ter esses elementos aqui para ter uma proposta de intervenção completa, né? O Enem exige isso aqui na correção, ele procura por esses elementos e a gente vai dividir o nosso parágrafo, né? Num primeiro período aqui com tópico frasal, e a gente tem toda a intervenção aqui, né? E depois a gente tem o fechamento aqui, que eu não coloquei, que eu vou colocar depois. Bem, como é que a gente pode, né? Vocês já viram esse parágrafo, mas como é que a gente pode aqui alterar um pouco? Eu acho que é interessante vocês colocarem a marca de autoria de vocês. Lembra que a gente sempre procura colocar algo que o corretor veja que fomos nós mesmos que pensamos nisso, né? Não é algo que vem assim um modelo, tirar essa coisa de modelo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar, tornar mais específica, tá? Essa proposta aqui completa. Então, eu trouxe aqui, ó, a única coisa que eu fiz aqui foi nessa parte, né? Que continua, tá? O que eu coloquei? Aqui tá assim, ó, deve criar projetos pedagógicos. Aqui, num outro tipo de proposta, se a gente fosse fazer, eu coloquei, ó, criar o projeto pedagógico e dei um nome para esse projeto. Rua não é moradia, coloquei entre aspas, né? Primeira letra maiúscula. Eu dei um nome para esse projeto que eu estou fazendo. Então, acho que assim, só de você colocar isso aqui, você já é um detalhamento, tá? Isso é um detalhamento. Não coloquei aqui na cor, mas é. E deixa assim, a tua proposta mais específica, mais autoral, tá? Bom, aí aqui estava, ó, como palestra. Vocês observaram que esse período aqui ficou longo, né? Ó, assim para combater, aí vem, ó, vírgula. A gente vem separando, né? No fundo, a gente separa as ideias com vírgula. A vírgula é para isso, né? A gente vai ver isso depois. Mas ele fica longo, tá vendo? Se a gente for ler, inclusive, chega até, cansa um pouco, né? Então, eu prefiro, né, períodos mais pausados, por ponto, né? As ideias mais pausadas por ponto e não por vírgula. E que eu acho que fica mais claro e mais fácil de vocês escreverem. Então, eu fiz um outro aqui, que é basicamente isso aqui com o fechamento, mas com períodos mais específicos, separando esses períodos. Então, como é que ficaria isso? Ó? Assim, para combater o problema, esse pedaço aqui nem tinha lá no outro, eu coloquei, né? Para ficar mais específico. Porque eu não falei isso aqui, né? Lembra que tem parágrafo, tem tópico frasal que você pode colocar aqui, né? Assim é preciso intervir, alguma coisa. Já fazia aqui, mas eu deixei ele começando aqui, né? Então vamos lá. Assim, para combater o problema, o Ministério da Educação deve criar o projeto pedagógico Rua Não é Moradia. Por que o Ministério da Educação? Porque eu estou falando aqui de um projeto na escola, né? Então eu tenho que pegar um ministério específico. Bom, aí eu botei ponto, tá vendo? Aqui, ó, eu botei ponto. Ó, ele será executado em todas as escolas do país. Ele quem? Esse projeto. É um detalhamento do quê? Dessa ação. Estou detalhando a ação. Aí eu continuo, né? Eu poderia botar ponto. Será feito por meio, mas aí, para também não ficar muito quebrado, né? Eu separei aqui o modo meio por vírgula. Por meio de palestras e debates, com a participação de ONGs, aí é a mesma coisa aqui, tá?
Aí eu dei um ponto aqui também, ó, ponto, né, vírgula. Eu tirei esses voltados aqui, né, ó, por meio de palestras e debates com a participação de ponto. O objetivo dessas reuniões, que aqui é a finalidade, tá? Pode ser objetivo ou finalidade. A palavra tem que especificar o que é, né? A consequência disso, o objetivo, a finalidade dessas reuniões. Que reuniões? Essas reuniões que vão ser feitas aqui, ó, palestras, debates, né? É apresentar esclarecimentos sobre as diversidades enfrentadas por esse grupo e suas necessidades. Mudei um pouquinho aqui, ó. Então, essas reuniões, eu estou especificando mais, eu estou completando, né? Ela fica mais completa, não, ela fica completa, né? Mais específica, tá? Ponto. Aí, ó, a finalidade aqui, ó, para que a sociedade, ponto. Aí eu botei um outro conectivo. Tudo eu coloco conectivo, tá vendo? Ó, objetivo dessa reunião, o conectivo não precisa ser uma conjunção, né? Eu estou trazendo a informação aqui que está próxima. Então, espera-se assim, ou seja, a finalidade disso, né? Aí, a finalidade da finalidade, então, é um detalhamento, é uma outra finalidade, né? Espera-se assim sensibilizar a sociedade. Por quê? Porque eu quero falta de empatia, né? Promover engajamento e representatividade para a causa. A mesma coisa aqui, tá? Não alterei, não. Além de mostrar a necessidade de investimentos imediatos nessa área. Eu coloquei isso aqui também. Alterei essa parte aqui, tá? E aqui eu coloquei um fechamento. Dessa forma, quem sabe, uma nação fraterna, indivíduos participativos, políticos responsáveis, comprometidos com a erradicação desse grave problema. Então, vocês viram que eu só... Aqui ele fica ele fica menor, ó. 3, 6, 8 linhas, aqui ele vai ficar maior. 6, 10 linhas, então aumentaram 2 linhas. Se você tem uma letra muito grande, isso aqui não dá para fazer, tá? Você não vai conseguir fazer desse jeito aqui, tá? Se você tem uma letra bem pequenininha, você consegue fazer uma conclusão bem detalhada, bem específica, tá? O corretor vai olhar, vai encontrar todos os elementos e vai entender isso melhor. Bom, e aí, Mari, então eu não tenho uma letra, mas eu queria botar, né? Queria fazer alguma coisa sem ser o básico, né? O básico tá bom, tá? Não quer dizer que vocês vão perder ponto, não, mas você, o corretor, olha de uma forma, você vai ganhar uma nota mais em conjunto, né? Melhor. Como é que você poderia fazer isso? Então, olha só, você mantém aqui, né? Rua não é moradia, que você está especificando, tá? Aqui você continua, tá igualzinho, tá vendo? Assim, para combater. E aí, o que você faz? Ó, ele será a mesma coisa aqui, tá? Quando chega aqui no objetivo e o detalhamento, eu vou juntar. Então, eu não vou detalhar o objetivo, tá? Assim, separado. Eu vou juntar aqui, ó. O objetivo dessas reuniões é apresentar esclarecimentos sobre as diversidades enfrentadas por esse grupo, suas necessidades. E assim, isso aqui é um detalhamento, tá? Eu podia ter botado até nessa cor aqui, tá? É um detalhamento, mas eu botei assim junto. Mas você não separou, então você ganha um pouquinho aqui, tá? Você juntou. E também você simplifica aqui esse finalzinho, tá? Ó, dessa maneira, dessa forma, tanto faz, né? Com uma sociedade solidária e um poder legislativo eficiente, o Brasil diminuirá a quantidade de pessoas em situação de rua. Lembra que eu falei que a ideia não é acabar, né? Evitar usar esses termos assim muito radicais, tá? Então, assim, ó, ficou 3, 6, 8 linhas, tá? É um bom tamanho, assim, de parágrafo de conclusão e tem tudo aqui, tá? Tudo que o corretor vai precisar. Aqui tem mais um detalhamento, tá? Quanto mais detalhamento a gente colocar, melhor essa proposta de intervenção fica, tá? Mas aqui não dá para ficar colocando muito detalhamento. Bom, e aí, Mário, eu tenho aqui, né? Você colocou lá, eu tenho 3, 6, 8 linhas. Tem como reduzir mais ainda? Bom, a gente pode tentar aqui fazer o seguinte, ó.
você tira esse pedaço aqui. Eu estou mostrando para você várias formas que você tem de fazer, de aumentar ou diminuir o tamanho da linha, até, de tornar a conclusão mais detalhada ou menos detalhada, mas com todos os elementos, tá? Aqui você tira o tópico frasal, os elementos que você tinha aqui de retomada, né? Então, você só vai retomar dizendo que tem que combater o problema. Eu prefiro aqui ele completo, tá? Mas no caso de você não poder colocar, que não tem linha suficiente, você bota assim, ó, portanto, para combater o problema, né? Tem que deixar o conectivo aqui. Você está dizendo que isso aqui é uma... Você está fazendo um parágrafo para combater, né, de conclusão, mesmo que não tenha isso aqui, e você já inicia o teu tópico frasal com o agente. Então, você já vem aqui, ó, o Ministério da Educação deve criar o projeto pedagógico Rua Não é Moradia, tá? Então, gente, esse Rua Não é Moradia, eu que botei esse nome, tá? Vocês podem botar o nome que vocês quiserem, de preferência curtinho, tá? Por que esse nome? Porque eu quero dar essa ideia, né? Que as pessoas não devem ficar lá na rua, elas devem ter uma moradia. Mas você precisa explicar esse projeto como é. Não vai detalhar o projeto em si, tá? Não tem nem como, né? Em 6, 8 linhas você fazer isso. Mas eu estou dando um nome aqui, que tem a ver com o meu tema, né? Eu já chamo aqui também o tema, né? Bom, ele será executado a mesma coisa aqui, tá igualzinho, e aqui também. Então, o que eu diminuí? Eu diminuí só esse pedaço, mas você vai ver, ó, aqui tinha 8 linhas, né? Aqui já vai ter só 7 linhas. Então, eu ganhei uma linha. Então, toda vez que você tira alguma coisa, você vai ganhando, né? Vai cortando, tá? Algumas coisas e você vai ganhando espaço aí para você escrever outras coisas. Bem, vamos aqui então agora fazer de um outro jeito. Eu já tenho aqui ela bem reduzidinha, né? E agora a gente vai detalhar, tem 7 linhas, mas vamos supor que você possa colocar mais alguma coisa. A gente tem detalhado mais assim, o objetivo, né? E agora a gente vai detalhar o agente e a ação aqui. Como é que eu faço isso? Ó, eu até mudei aqui, você podia deixar, tá? Podia botar aqui, ó, responsável pelas políticas de educação, os planos nacionais de educação, podia também deixar aqui, mas eu estou trocando até para eu mostrar uma outra forma da gente fazer, tá? Então, vamos supor que você não saiba que ministério é porque educação é mais fácil, né, da gente perceber. Alguma coisa tem a ver com educação, saúde, mas tem alguns ministérios que a gente nem sabe o nome, porque até muda. Às vezes o ministério acaba. Por exemplo, antigamente era Ministério da Economia, abrangia planejamento e finanças. Agora mudou. Agora a economia tem um outro chamado planejamento. Então, assim, a gente não sabe. Agora, o poder, ele é o mesmo. Então, eu sei que eu tenho que executar alguma coisa. Eu sei que o Poder Executivo é que faz isso, né? E que administra isso. E o federal é a nível nacional. Então, ó, responsável pelas políticas públicas nacionais. Pronto. Ele é o responsável, mas você botou uma coisa assim mais abrangente, tá? Ó, o que é isso? Eu digo o que ele é. Então, para a gente detalhar o agente, a gente especifica o que ele é e a gente explica o que ele é. Qual a função dele normalmente, o que ele faz, responsável por quê. Então, eu detalhei o meu agente aqui. Ó. Então, já tenho o agente, o detalhamento do agente. Aí, ó, uma outra forma de você fazer, de uma outra ação, né? Eu não vou criar projeto pedagógico, eu vou criar mecanismos de apoio às pessoas em situação de rua. Isso aqui, mecanismo de apoio, é bem genérico. Você pode criar mecanismo de apoio para um montão de coisa, tá? Aqui, no caso, eu botei as pessoas em situação de rua, que é o nosso tema. Aí, eu vou detalhar a ação agora. Precisava, Mara? Não precisava para ganhar o ponto, mas para ficar mais explicado o meu projeto, eu vou detalhar, e eu tenho linha para fazer isso, então eu vou detalhar. E como é que ficaria? Ó? Como disponibilização de abrigos temporários, alimentação diária, higiene pessoal, encaminhamento para o emprego. Eu aqui, a minha ação, eu especifiquei que ações eu vou fazer, tá? O que eu vou, quem é esses mecanismos de apoio?
Como que eu vou criar o que esse mecanismo é, tá? Esse como aqui não é o modo meio, tá? É o detalhamento aqui da ação. Então, dependendo do tema, você diz o que ele precisa. Aqui são as necessidades que esse grupo precisa. Aí vai depender lá na hora o que é, né? Aí eu venho aqui, ó, isso deve ser feito por meio de, ó, eu só mudei aqui, botei, parei aqui com ponto, né? E vou criar um outro período só para o meu modo meio, ó. Isso deve ser feito por meio de repasse financeiro, dinheiro, né? As ONG que já atuam com esse grupo. Lembra que no nosso tema tinha lá as ONGs que faziam banho, essas coisas aqui todinha. E isso, para tudo quanto é tema, tem ONG que faz isso, né? Tem pessoas que fazem alguma coisa, às vezes faz pouco porque o Estado não ajuda. Então, é isso que a minha proposta vai fazer, ó. Eu vou repassar dinheiro para essas ONGs para eles aumentarem isso aqui. Qual é a finalidade? Aqui, ó, era uma finalidade, aqui eu vou fazer outra. Melhorar as condições de vida dessas pessoas e possibilitar sua reinserção social. Lembra que tem que ter, qual a finalidade? Normalmente acabar, resolver isso aqui, ó, falta de interesse político, vamos supor que fosse aqui. Você viu que eu estou botando aqui porque aqui eu não especifiquei nem o que é. Por isso que eu gosto de especificar no texto aqui, né? Mas você não precisa, tá? Mas na hora aqui, ó, a finalidade, tem que ter a finalidade para resolver isso. Então, estou dizendo que, ó, ele vai melhorar as condições de vida dessas pessoas, né? E a desigualdade. Aí eu botei um outro aqui, lembra que era empatia? Eu botei, vamos supor que fosse desigualdade social. Eu resolvo isso aqui, ó. Dessa maneira, como uma sociedade solidária e um poder público eficiente, o Brasil diminuirá a desigualdade social enraizada no país. Mara, por que você botou isso aqui? Lembra que eu falei que dois argumentos que se encaixam super bem é a falta de interesse político, que gera a desigualdade social. Eu posso considerar a desigualdade social como consequência dessa causa aqui. Então, eu faço causa e faço consequência. E aí eu faço uma proposta maravilhosa, porque eu não preciso fazer duas. Né? Fazer uma proposta que interfira, né? Que intervenha nesses dois problemas. Porque ela é muito similar, né? Quando eu resolvo isso, automaticamente eu resolvo isso aqui, tá? Então elas se confundem. E aí eu não preciso ficar especificando uma por uma, para ela não ficar muito grande, tá? Então aqui, ó, deu 7 linhas e é uma proposta completa, tá? Outra coisa é que normalmente essa parte aqui também, ela já é um detalhamento, tá? Então se você até quiser tirar isso aqui, você pode. Porque eu estou detalhando aqui minha proposta, isso aqui é um detalhamento geral, não é específico de cada pedacinho aqui, tá? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, esse parágrafo ficaria assim, tá? E aí o que eu posso fazer? Né? Como eu tenho um parágrafo pequenininho, tá? Eu tenho aqui, ó, 3, 6, 7 linhas. Se vocês puderem, ó, com a letra de vocês, colocar aqui os argumentos aqui, o D1, D2, ou A1 e A2, se vocês quiserem chamar, coloca, tá? Mas se não der, pode deixar assim. E aí, o que eu posso fazer com isso aqui, ó? Eu posso criar um modelo, né? Então, eu fiz um para vocês verem, vou fazer alguns e depois vocês façam o de vocês. O que eu posso fazer aqui, ó? Portanto, para combater o problema, o Poder Executivo Federal, eu posso botar aqui o Ministério? Pode. Eu nem botei aqui no modelo, mas vocês já sabem, eu espero que vocês estejam entendendo. Que até porque vocês não perguntam, né? Tá entendendo tudo. Vocês podem alterar aqui, mas eu botei genericamente. Eu não preciso mudar no modelo, eu posso usar para tudo quanto é coisa, né? Ó, responsável pelo... Não mudei nada. Deve criar mecanismo de apoio ao tema. Aí aqui, ó, de apoio às pessoas em situação de rua, ao tema. Então, por exemplo, um tema que fale sobre problema do idoso. Criar mecanismo de apoio ao idoso. Criança, de apoio à criança. Bullying, criar mecanismo de apoio às pessoas, às vítimas de bullying. Tá? Então, o tema você encaixa ele aqui, nesse modelo. Como aí os exemplos da necessidade. Aí você vem aqui com os exemplos, como eu dei. Então, por exemplo, qual o mecanismo de apoio
ao bullying, como apoio psicológico, tá? Como cumprimento da lei do bullying, anti-bullying. Então, você vai botar especificamente a necessidade aqui era o quê? Não era abrigo temporário, alimentação, higiene e emprego? Aqui você vai botar a necessidade que esse tema vai te pedir. Idoso, apoio à saúde, acompanhamento do idoso, tá? Vai botar o que ele precisa. Bom, isso deve ser feito por meio de... a mesma coisa, tá? Acabou. Você vê que eu só mudo o quê? Só isso e isso. O resto é tudo igual. E vai servir para vários temas. Vários. Se você botar desigualdade social e negligência estatal, aí não precisa nem ser falta de interesse político, tá? Qualquer tipo de interesse de negligência estatal, essa proposta aqui, ó, com 7 linhas, ela é completa, tá? Você vai ganhar os 200 pontos. Agora, se você ficar inventando alguns argumentos que você acha melhor, aí você vai ter que colocar, encaixar eles aqui. Por isso que lá no projeto de texto eu falo que a gente tem que pensar muito bem antes de definir quais os argumentos. Porque se eu definir um argumento que eu não consiga colocar ele aqui na minha proposta de intervenção, e para eu explicar essa proposta de intervenção, esse parágrafo for ficar muito grande, aí eu vou ter que alterar, eu vou ter problema, tá? Então, procure encaixar argumentos que vocês consigam fazer aqui a tua proposta de intervenção legal. Outra coisa é assim, Mara, você acha que isso aqui vai resolver, que o Poder Executivo vai criar, isso aqui resolve? Não, eu nem acho isso. Vocês vão ver que todas as propostas que eu vou fazer aqui para vocês, eu acho que não vai resolver o problema. Mas eu não estou interessada em resolver o problema aqui, eu estou interessada em fazer meu parágrafo de conclusão e ganhar 200 pontos. Entendeu? Então, assim, vocês não tem que ficar verificando se isso aí vai resolver o problema. Vocês têm que verificar se isso é coerente, tá? Se isso seria plausível no mundo ideal, tá? Se isso resolve uma parte. Então, assim, resolve uma parte, eu ter abrigo temporário, alimentar e tentar encaminhar, dar higiene pessoal, tentar, né, encaminhar para o emprego, acho que resolve. Então, tá bom. Ah, é o Poder Executivo que faz isso? É ele que é responsável? É. Será que eu consigo aqui, então, diminuir, tá vendo? Eu não estou nem resolvendo a desigualdade social. Sim, consigo. Então, tá ótimo, tá bom? Bem, mas aí, Mara, eu não quero desigualdade social. E isso aqui, se eu fosse fazer empatia, ou qualquer outro comportamento, tá? Eu deixei empatia aqui, mas podia ser individualismo, podia ser falta de solidariedade, preconceito, tá? Qualquer coisa. Isso aqui, ele meio que não resolve, né? Porque que ele vai repassar o dinheiro, e aí? E a falta de empatia? Eu não estou falando disso aqui. Aí eu vou perder ponto aqui, tá? Porque eu vou ter uma proposta completa, que é o que eles querem, mas eu tenho que falar, pelo menos, desse cara aqui. Aí eu vou ter que aumentar o meu parágrafo, né? Aí como eu colocaria, né? Aí aqui no final, aqui no meio, ó, eu ia botar assim, ó, essas instituições, que instituições? Essas ONGs também deverão divulgar a realidade desse grupo, com o propósito de modificar a mentalidade individualista da sociedade. A finalidade dessas ações, aí que ações? De todas, dessas duas, é melhorar as condições de vida desse grupo invisibilizado e possibilitar a sua reinserção social. Tá vendo? Eu mudei aqui um pouquinho, ó. Botei aqui, ó, dessas ações, porque eu estou incluindo essa aqui também, para dizer que eu estou batendo aqui, ó, eu vou resolver isso aqui também, tá? Mas eu peguei quem é o meu agente aqui? O agente dessa aqui é o Poder Executivo Federal, ele que vai fazer isso, ele vai contratar a ONG, tá? Agora, quem vai divulgar a realidade é a ONG, não é o Poder Executivo Federal, entendeu? Entenderam isso?
praga aqui do meu celular que fica tocando lá pra me dar dinheiro, eles não ligam para mim. Isso é um exemplo do como as leis não são cumpridas, né? Eles não podem fazer isso, mas eles ficam fazendo. Bom, aí, viram aqui, então, eu incluí aqui, ó. Então, lembra que tem depois eu vou trazer, vai aparecer paralelo a isso, né, que tinha lá no outro, que eu mostrei para vocês. Aqui eu não botei paralelo a isso, eu botei, ó, essas instituições, porque essa daqui não, o Poder Executivo, tá? Se fosse esse, eu ia botar paralelo a isso também, deverá divulgar a realidade desse grupo, tá? Se eu quisesse colocar o mesmo agente, mas não é o mesmo. Aí eu tive que botar que é essas instituições aqui. E aí eu falei o que vai fazer, ó, tá? E a finalidade dessas duas. Você viu que... Por que eu botei aqui embaixo? Porque eu tirei ela daqui, ó. Aqui ela estava aqui. Eu tenho que fazer uma finalidade para cá para ficar completa. Senão eu teria duas propostas e nenhuma completa. Eu ia perder ponto. Porque eu não ia ter finalidade dessa aqui. Eu ia ter só dessa. Aí eu não ia ter uma completa, tá? Então, para eu ter completa, uma precisa ter todos esses elementos. Eu não tenho aqui, vê que não tem a cor aqui que tinha nessa, ó. Não tem, tá vendo? Eu comecei uma outra e essa aqui estava incompleta. Aí eu botei, ó, essas ações, né? A finalidade dessas ações. Então, a finalidade dessa está aqui no final, tá? É mais complicado você raciocinar isso se você não tiver prática. Mas você pode colocar. E também está aqui embaixo, tá? Só que você vê que o corretor tem que pensar, ele vai olhar e vai falar assim, cadê? Aí ele vai ter que catar aqui e entender que eu escrevi isso aqui, que isso é daqui, tá? Ou que isso daqui também é daqui, que isso aqui é um detalhamento também, tá? Ele tem que entender que isso aqui é uma finalidade, vamos supor. Você viu que é mais... Eu estou me arriscando, né? E não é bom arriscar, eu sou meio medrosa, prefiro ganhar o ponto. Ser mais objetiva, mais clara, tá? Bom, e aí eu tenho ele aqui, esse maior, né? Que é a linha, ó, 3, 6, vou ter 9 linhas. E eu tenho o modelinho aqui também para vocês, tá? Então, vocês vão ver aqui que é a mesma coisa, tá? Só o tema aqui vocês vão mudar e vão botar os exemplos aqui, a mesma coisa. E aqui embaixo, você vai botar a finalidade que você está querendo fazer aqui, tá? Modificar a mentalidade aqui, você tem que alterar aqui, tá? Ó, com o propósito, aí você vai dizer, ó, deverão divulgar com o propósito de modificar a mentalidade da sociedade. Se for outra coisa, se não for falta de empatia, modificar com o propósito de criar solidariedade da sociedade, se fosse, por exemplo, individualidade, diminuir o preconceito, tá? Qual a finalidade que você está aqui, tá? Bom, Mara, mas aí tudo bem, você está falando negligência estatal, falta de investimento, falou lado político. E se for o descumprimento da lei, que normalmente né? Tem uma coisa específica que a gente podia fazer? Então, aqui, ó, quando eu digo que criar mecanismo, né, de proteção, eu posso dizer que um dos mecanismos é o cumprimento da lei. Nesse caso aqui, existe, né, que eu falei até para vocês já, existe esse decreto que instituiu a Política Nacional para a População em Rua. Então, tem uma política que o governo deveria executar e ele não executa. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo faça isso agora nos últimos meses, porque ele não cumpre essa política, tá? Por isso que eu não acredito nessas propostas de intervenção, porque eu estou falando para o próprio agente que não faz, fazer, tá? Mas isso não tem problema, não. Né? Se ele não cumpre, como é que ele vai fazer isso aqui, né? Se ele não dá educação, como é que eu vou criar um projeto para ele conscientizar? Eu sei que ele não vai fazer, tá? Mas não é isso que eu estou pensando. Isso é a minha opinião, tá? Então, a minha opinião não é a verdade absoluta. Então, eu não posso usar isso para
criar uma proposta que só com o que eu acredito, né? Que aí não seria também com 8 linhas. Então, vamos lá. Ó, então, tem aqui, ó, cumprimento, né? Deve criar mecanismo de proteção. Que mecanismo? Ah, cumprimento da política nacional. Então, eu acho que se ele cumprir essa política, ele já resolve uma boa parte do problema, tá? Bom, aí isso deve ser feito como? Por meio da exigência de relatórios mensais dos órgãos responsáveis por esse grupo com as ações realizadas no período. Então, isso você pode fazer também para vários temas. Você fala assim, ó, tem que criar mecanismo de proteção para os idosos, como o cumprimento da lei do idoso. A proteção às crianças, como o cumprimento da lei do ECA, do Instituto da Criança e do Adolescente, tá? Ou não precisa ser uma lei, você vai dizer o que ele vai fazer para proteger isso aqui, tá? Então, como existe essa, pode estar até lá no texto motivador de vocês, no nosso eu não botei, mas podia estar, né? E é isso que eu quero que vocês percebam. Você não precisava ter nem saber disso aí. Vai estar lá, você bota. Lei Maria da Penha, lembra que lá na violência podia ser, ó, como cumprimento da Lei Maria da Penha? Bom, isso deve ser feito por meio de quê? Eu quero que ele, todo mês, né, esses órgãos aqui, vai fazer um relatório com o que eles fizeram. Então, eu tô criando um mecanismo para ver se os órgãos vão tá cumprindo a lei. Então, eu vou estar fiscalizando isso aqui, tá? Ou você podia botar aqui, ó, criar mecanismo de fiscalização, tá? É porque como o Poder Federal ele não fiscaliza, essa parte de fiscalização é mais para o Legislativo e Judiciário, porque um fiscaliza o outro, mas ele fiscaliza a si mesmo, tá? Si próprio. Mas aí eu boto aqui proteção, porque é mais abrangente, tá? Aí vem, ó, dos órgãos responsáveis com as ações realizadas no período. Bom, paralelo a isso, deve incorporar nas escolas a educação para a solidariedade, com a finalidade de reduzir os preconceitos enraizados e aumentar a empatia para essa causa. A finalidade dessas ações é melhorar as condições de vida dessa população e possibilitar sua reinserção social, tá? Mexi só um pouquinho aqui, só para outros exemplos, né? Eu sempre aproveito para colocar outros exemplos. Tá? Então, assim, mais uma forma. Qualquer coisa que descumpra, ao invés de você botar lá que vai investir, você bota criar mecanismo e diz qual é a lei. Tenta, assim, mais ou menos entender isso para que você possa usar, tá? E aí tem um modelo aqui também, tá? Você só vai mudar o quê? Vai mudar aqui, né, o tema, que eu não botei aqui, tá? Aqui fica tema, nesse pedaço, ó, tá? Tema. Como o cumprimento da lei X, tá? A lei X é o quê? A lei que aqui é decreto, mas eu botei lei porque o decreto é um tipo de lei, tá? Tipo de documento legal, né? Mas você bota aqui cumprimento do que for, tá? Lei anti-bullying, não precisa saber esse número aqui, tá? É óbvio que vocês não vão lembrar lá o número. E aí você vem e coloca aqui as outras coisas que é igualzinho, tá? Bom, outro tipo de argumento, falta de informação sobre alguma coisa, tá? É muito, também você, ó, falta de informação e falta de empatia, preconceito, ou seja, a falta de informação, lembra que eu falei, ela é a causa de você ter vários comportamentos errados, né, incorretos. Então, você pode fazer uma redação só com isso, com esses dois. E aí a tua proposta de intervenção ela pode ficar pequena porque uma coisa mata as duas, né? Coelho, mata dois coelhos com a cajadada só, mas esse até é ruim, né? Não, esquece isso aí que eu falei. Bom, portanto, para combater o problema, aí eu mudei o Ministério, o Ministério das Comunicações. Por quê? O Ministério da Comunicação, ele é o responsável por fazer essa parte de marketing e comunicação do governo, das ações do governo. Mas ele também ele trabalha com as mídias sociais, né, com tudo. Então, ó, deve tornar conhecida a real situação das pessoas que se encontram nas ruas. Lembra que falta de informação aí gera preconceito, gera falta de empatia, individualismo, né? Que a gente falou também, se eu usar isso lá no desenvolvimento. Bom, isso deve ser realizado por meio de campanhas informativas,
Então, eu vou usar campanha para informar a população sobre qualquer coisa. Veiculadas nos maiores meios de comunicação de massa, como TV, rádio, mídia social, com entrevistas de especialistas e depoimentos de vítimas que conseguiram ser reinseridas socialmente. Aqui vocês podem botar o que vocês quiserem. Influencer, youtubers, no Instagram, pelo WhatsApp, você inventa lá e bota, se você não quiser botar isso, não precisa botar isso tudo, né? Como é que você vai fazer isso? Tá? É por meio de campanha. Aí você detalha aqui o teu meio, como você vai fazer, o detalhamento do meio, tá? Bom, a finalidade é informar a população sobre as principais formas de ajuda e combate ao problema. Isso aqui é padrão, é uma coisa só. Dessa maneira, poderá ser possível gerar uma mudança de comportamento social e diminuir a desigualdade social enraizada no país, tá? E como é que fica esse modelo? Fica assim, ó. O Ministério da Comunicação deve tornar conhecida, aí você, conhecido o quê? Uma situação, um problema, uma lei, um dever, um direito. Vamos supor que a pessoa não saiba que tem um direito à moradia, à saúde. Lembra lá do registro civil? Tornar conhecida o direito a retirar o registro civil, ou quais as consequências de você não ter o documento, quais as consequências de você jogar lixo na rua, ou você poluir alguma coisa, de você fazer o bullying, tá? Então, assim, como se tornar conhecida qualquer consequência, um dever que você... Consequência que eu falo é um dever, né? Você deveria fazer algo, mas você não faz, quais as consequências disso? Aí aqui é a mesma coisa, tá? Ó, outdoor, TV, o que você quiser, você bota aqui, tá? A finalidade... Aqui eu botei vítimas, tá vendo? Que conseguiram ser reinseridas, porque é legal que você diga que às vezes você... Porque alguém... Aquela situação ali, se alguém for ajudar... As pessoas podem sair daquela situação se elas forem ajudadas, né? Então você está colocando isso aí, tá? Bom, aí você não quer botar Ministério da Comunicação, você quer colocar só a mídia, né? Como eu falei, às vezes, tá vendo que não tem aqui nem argumento? Qualquer argumento que sim, aí aqui eu já coloquei aqui, então não preciso nem saber qual é, né? Você já sabe qual é o argumento, tá vendo? Você pode, não sei qual é o ministério, mas eu sei que pela falta de informação ocorre algum comportamento aqui incorreto da sociedade. Aí eu pego e boto na divulgação do problema pela mídia de massa. Acabou, pela mídia social, rede social. Não vai botar rede social, porque rede social ele é um detalhamento do agente, tá? Usa sempre a mídia, TV pode ser, mas TV até é um exemplo também. Usa mais a mídia social, tá? Isso deve ser realizado por meio de campanhas informativas, a mesma coisa. Eu só mudei aqui o agente, tá? Só mudei, ao invés de colocar Ministério da Comunicação, eu botei direto a mídia. Vocês podem fazer isso aqui também. E fica curtinho, ó. Não fica tão grande esse parágrafo de conclusão, tá? Isso aqui eu trouxe só para um outro exemplo, tá? Vocês copiem, não sei como é que vocês estão fazendo aí, copiando no caderno, dando print. É um outro modelinho, tá? Que é campanha de sensibilização e conscientização em âmbito nacional, tá vendo? Você pode também fazer isso. Eu quero sensibilizar a sociedade, conscientizar todo mundo. Aí eu vou fazer isso por meio de quê? Parceria com a ONG e instituições educacionais. Você pode botar escolas, tá? Ou você pode botar só escola, bota uma outra coisa aqui também com youtubers, com a mídia, tá? Por meio de mídia e escolas, tá? Aí aqui a finalidade é uma só, tá vendo? Despertar empatia e promover maior engajamento político e social. Encaixa aqui no nosso tema e em vários outros, tá? Aí o que ele vai fazer, ó? Espera-se que, após humanizar essa realidade, ou seja, normalmente um tema que desumanizaram, né, que é o nosso caso, né, a pessoa
ela não tem nem as características de uma pessoa, né? Ela é invisível, aí você está fazendo isso para humanizar, e depois que você humanizar, né, destacar a importância do desenvolvimento de todos nesse processo, e aí eu consigo pegar esse grupo e torná-los o quê? Cidadãos. Então, se eu coloquei lá na minha introdução que isso aí afeta a cidadania da pessoa ou no desenvolvimento, eu coloco esse finalzinho aqui diferente também. E aqui também é um pouco diferente, tá? É um outro modelo que vocês quiserem usar. O outro modelo aqui também, ó, é Fórum Nacional de Inclusão Social para as Pessoas em Situação de Rua. Estou criando um fórum nacional, tá? Fórum o quê? Vai ter debates, tá? E aí eu boto aqui, ó, será composto representante de ONG, especialista e as pessoas, né? Como é que vai ser feito? Debate, diálogo com o poder legislativo, ó, lembra que eu falei lá no nosso caso, quando não precisa ser só que o poder legislativo não atua, não. Eu posso botar vários poderes aqui, representante, vereador. Você pode botar, especificar, né? Qual a finalidade aqui, ó? O detalhamento, visando a formulação e implementação de políticas públicas. Né? Falta política pública. Eu estou criando aqui uma ação para isso. Ademais, paralelo, né? Além disso, a finalidade, sensibilizar a sociedade para essa causa, deve sugerir o Ministério da Educação a implantação de programas educacionais que promovam uma compreensão mais profunda das adversidades enfrentadas por esse indivíduo. Assim, almeja-se uma transformação tanto na esfera política quanto social, onde a dignidade e os direitos sejam garantidos a todos, independente da sua condição social, desigualdade social. Viu? Então, você vai ver que tem várias formas, vários modelos que vocês podem fazer, criar e juntar aí, mas vocês sempre têm que pensar lá no projeto de texto, né? O que eu vou usar lá no meu argumento e o que eu vou usar para eu poder resolver esse argumento aí que eu falei que é um problema lá do tema, ok? Bom, por hoje é isso. A gente terminou aqui, enfim, eu não vou falar mais sobre proposta de invenção nem conclusão. E na próxima aula a gente vai trazer redação pronta, né? Como é que ficou desse primeiro tema aí que a gente está fazendo. E a gente vai fazer uma revisão, que é o último passo desse meu projeto, né? Eu planejei, eu executei o planejamento, agora eu tenho que verificar se está tudo certinho. Que é um dos grandes problemas. As pessoas fazem, depois escrevem de qualquer jeito e entrega. Normalmente a gente lê e fala assim, não é possível que essa pessoa leu isso, porque às vezes ela escreve um negócio que se ela lesse, ela nem mesmo entende o que ela está escrevendo, porque ela não revisou. Então, na próxima aula, eu vou trazer a redação completa, a gente vai revisar, eu vou aproveitar nessa revisão e trazer algumas explicações sobre o próprio texto, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá? E uma boa aula aí para vocês.